Há pessoas que oram todos os dias, frequentam cultos, cantam louvores e ainda assim estão se afastando de Deus sem perceber. Não porque odeiam a fé, mas porque deixaram pequenas atitudes crescerem em silêncio. Atitudes que parecem inofensivas, mas que aos poucos vão enfraquecendo a alma. Hoje, eu quero te mostrar 7 atitudes que podem estar destruindo sua vida espiritual, sem que você perceba. Essa mensagem não é para te acusar, é para te despertar. Porque às vezes, o maior perigo não é estar perdido, é pensar que está tudo bem. Atitude 1. A fé que só aparece nos momentos certos. Existe uma fé que só aparece quando convém. Ela se manifesta no domingo, nas músicas, nos momentos em que todos estão olhando, mas desaparece quando o culto termina, quando ninguém vê, quando ninguém cobra, quando ninguém observa. A mesma boca que canta se torna dura nas palavras. O mesmo coração que se emociona volta a agir como se Deus estivesse distante. A fé verdadeira não vive de momentos, ela vive de constância. Porque Deus não procura visitantes ocasionais. Ele procura filhos que caminham com Ele todos os dias. Atitude 2. Confiar mais na própria bondade do que na graça. Há pessoas que acreditam que são espiritualmente seguras, porque se consideram boas, não fazem mal, ajudam quando podem, tentam viver corretamente. Mas existe um engano silencioso nisso. Ser uma boa pessoa não é o mesmo que ter um coração rendido. A vida espiritual não se sustenta apenas em boas atitudes, mas em dependência, porque ninguém permanece firme diante de Deus apenas por mérito próprio. Todos nós precisamos de graça, todos os dias. Atitude 3. Buscar a Deus apenas quando tudo está bem. É fácil louvar quando a vida está leve. Quando há respostas, quando há bênçãos, quando tudo parece caminhar na direção certa. Mas quando surgem as dificuldades, quando o silêncio de Deus parece longo, quando as respostas não chegam, alguns começam a se afastar, não de forma visível, mas interiormente. A confiança diminui, a oração se torna rara, a fé perde força. Mas a fé verdadeira não depende do cenário. Ela permanece mesmo quando o coração está cansado. Atitude 4. Guardar feridas que nunca foram entregues. Algumas almas carregam dores antigas, mágoas que nunca foram liberadas, feridas que nunca foram entregues a Deus. Por fora tudo parece normal, mas por dentro há peso. O ressentimento não faz barulho, mas ocupa espaço. Ele consome a paz, endurece o coração e transforma lembranças em prisões. Perdoar não significa esquecer, significa libertar o próprio coração. Porque ninguém consegue caminhar leve, carregando pedras invisíveis na alma. Atitude 5. Esconder o que precisa ser curado. Há coisas que são mantidas em segredo. Pensamentos, hábitos, escolhas que ninguém vê. Por fora, tudo parece firme, mas por dentro, existe luta. E o mais perigoso não é cair, é se acostumar com a queda. Quando o coração se acostuma ao erro, ele começa a perder sensibilidade. E o que antes incomodava, passa a parecer normal. Mas Deus não rejeita quem luta. Ele restaura quem decide voltar. Atitude 6. Se orgulhar da própria espiritualidade. Existe um perigo silencioso em parecer forte espiritualmente. Quando a fé se transforma em aparência e não em essência. Quando a pessoa começa a se comparar, a medir, a julgar, algo começa a se quebrar por dentro. Porque a verdadeira espiritualidade não produz superioridade, produz humildade. Quem anda perto de Deus não se sente maior, se sente dependente. Atitude 7. Viver uma rotina religiosa sem relacionamento. Talvez essa seja a mais silenciosa de todas. Participar, ler, ouvir, repetir, mas sem profundidade, sem intimidade, sem entrega, sem presença real. A fé se torna hábito, e não relacionamento. E aos poucos, o coração se distancia, mesmo estando perto das coisas sagradas. Porque Deus não deseja apenas práticas,
ele deseja comunhão. Se alguma dessas atitudes falou com você, não ignore esse sentimento. Às vezes, o incômodo que nasce no coração é o começo de uma mudança. Deus não revela para condenar. Ele revela para restaurar. Ainda há tempo de ajustar o caminho, de voltar ao lugar onde a fé respira, onde o coração encontra direção. E talvez hoje seja o dia de recomeçar.